Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos, louvamos a Deus pelo grupo da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que nos conduziu no louvor no culto de hoje, o denominado Segunda Voz. Então, muito obrigado aos irmãos que trouxeram edificação para nós aqui no culto de hoje. Nós estamos chegando ao final da série Histórias de Família. Hoje, a quinta mensagem. Durante todo esse mês de maio, nós compartilhamos a palavra de Deus de uma forma temática, histórias de família. E hoje eu quero falar a última mensagem dessa série. Eu recomendo a você toda a atenção. Deus colocou no meu coração um texto. Eu estava dizendo para a Gislane, minha esposa, muito forte a palavra de Deus, o alerta de Deus para nós na mensagem de hoje. Então eu convido você para prestar atenção, conferir na Bíblia Sagrada direitinho, tá bom? Nós estamos felizes também porque no próximo domingo, dia 6 de junho, nós retornaremos aos cultos presenciais, às 17 horas. Vamos comemorar os 30 anos de organização da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Para a nossa mensagem de hoje, eu chamo a sua atenção para o texto de João, capítulo 10, os 18 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João, capítulo de número 10, os 18 primeiros versículos. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus, e não somente a você que está aqui na sua casa, aqui em Uberlândia, mas, por exemplo, irmãos nossos que já estão morando em outras cidades, como Rodrigo Arantes,
e a esposa, Amanda, que moram em Bebedouros. Se estiverem nos assistindo, quero também saudá-los de forma especial. É muito bom adentrar em sua casa para compartilhar a palavra de Deus. E nessa última mensagem da série Histórias de Família, eu quero falar sobre como vencer o inimigo da família. Você sabe, nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. A Bíblia Sagrada nomeia este inimigo. Ele infelizmente existe. Satanás é um personagem, é um ser. Muito embora as pessoas, quando leem esse texto que nós lemos, de João capítulo 10, quando leem ali, o ladrão vem matar, roubar e destruir, vem ali Satanás. Bom, nós até podemos interpretá-lo como sendo mesmo o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Mas no contexto, Jesus não está falando diretamente sobre Satanás. Ele está falando sobre aquele mercenário, aquele que, quando vê o perigo, ele vai embora, porque ele não é pastor, ele não cuida das ovelhas. O seu interesse é outro, é um interesse material. Mas esse texto, assim como outros, falam também desse inimigo, desse ladrão que vem, esse perigo. Então nós podemos sim personalizar esse inimigo das nossas almas. Satanás, ele é chamado por vários nomes na Bíblia, incluindo esse Satanás, que significa adversário, Jó capítulo 1, versículo 6. Mas a Bíblia Sagrada fala mais e nomeia esse personagem. Ele é Lúcifer, Isaías 14, 12. Ele é a serpente, 2 Coríntios 11, 3. Apocalipse 12, 9. Ele é também o diabo, o caluniador, o adversário. Mas nós precisamos e devemos personalizá-lo para que consigamos entender melhor e assim aplicar nesse contexto que nós estamos trazendo essas mensagens sobre a família, sobre o inimigo da família, como vencer o inimigo da família. E aí, baseado nesse texto, eu gostaria de fazer um paralelo com o texto veterotestamentário de primeiro livro dos Reis, capítulo 20, os primeiros versículos, que também nos faz entender sobre Satanás, sobre o inimigo das nossas almas. Tem vários personagens na Bíblia, como o Faraó, como o rei de Tiro, lá em Ezequiel capítulo 28, homens que de fato marcaram a história, mas que agiram de tal forma que faz com que nós pensemos no inimigo, em Satanás, no diabo. E um deles é o Ben-Hadad. Ben-Hadad foi o rei arameu, na cidade-estado de Damasco. E esse rei da Síria, ele personifica o inimigo das nossas almas. A Bíblia Sagrada diz que Ben-Hadad fez uma colisão com 32 outros reis para invadir Samaria, para destruir Israel. A Bíblia diz que quando ele manda um recado para Acabe, e ele dá o seguinte recado para Acabe, ele diz assim: os seus bens são meus, sua família é minha, os seus filhos são meus, o melhor dos seus filhos também são meus, tudo que se encontrar na sua casa, os meus soldados vão esquadrinhar a sua casa, e tudo que eles quiserem, tudo que for aprazível aos olhos, eles levarão, tudo que você tem é meu. Esse foi o recado que Ben-Hadad mandou para Acabe. E Acabe, então, se submete. Ele nos lembra aquele mercenário descrito na parábola que Jesus contou, que quando vira o lobo, ele foge, ele não enfrenta, ele não tem autoridade para fazê-lo. Por isso que, fazendo um paralelo entre o texto de João capítulo 10 e a história veterotestamentária de 1 de Reis, capítulo 20, eu quero falar sobre como vencer o inimigo da família. Como nós vamos vencer? Quais as dicas, os ensinamentos que o Senhor nos dá na parábola que Ele contou? E
como que nós vencemos o inimigo? Porque é sabido que nós temos um inimigo das nossas almas, e que veio e que quer destruir as famílias. Ele tem tentado fazer isso desde que Deus instituiu a família. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que para vencermos o inimigo, nós precisamos identificá-lo. Parece uma questão muito óbvia, mas não é. Repare aqui no versículo 12 e 13 do capítulo 10 de João. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. A postura que nos lembra Acabe. Personifica isto. Acabe se mostra um homem indiferente, medroso. Ele manda dizer para Ben-Hadad: sim, Senhor, eu também sou teu, a minha casa é tua. Essa postura de Acabe, em paralelo com a parábola que Jesus conta do mercenário, que é medroso, que quando vira o perigo, o lobo, ele foge. Nos lembra então essa necessidade que nós temos de identificar o inimigo. Nós precisamos identificar o inimigo. Muitos não identificam o inimigo como deveriam. Ele é um ser pessoal, a fonte da incredulidade e de todo o mal moral e espiritual no mundo. Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. O apóstolo Paulo o chama de Satanás, Deus deste mundo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. João diz que ele é o príncipe das potestades. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso em Efésios, ele é o príncipe das potestades, Efésios 2, 2. João vai dizer que ele jaz, que o mundo jaz no maligno, 1 de João 5, 19. Apocalipse diz que Satanás engana o mundo todo, Apocalipse 12, 9. Não é uma força impessoal. Satanás é um ser. E ele se personifica nesses indivíduos narrados na Bíblia. Como que fosse o faraó que oprimiu o povo lá no Egito. E principalmente esse Ben-Hadad. Eu destaco Ben-Hadad porque Ben-Hadad mostra um ataque explícito à família. Ele manda um recado dizendo: as suas famílias são minhas. O melhor dos seus filhos, tudo é meu. Eu quero tudo. Eu vou esquadrinhar a sua casa e tudo que for aprazível, eu vou pegar, é meu. Isso é uma ameaça real. Uma ameaça real à família. E nós precisamos identificar o perigo. Nós precisamos identificar o mal. Eu creio que nós, pregadores da palavra de Deus, instruímos pouco sobre o inimigo das nossas almas. Que graça e desgraça na vida das famílias. Repara o que acontece. Não tem nem entretenimento direito para nós. Eu gosto de assistir com a minha esposa um programa que mostra construções de casa, reforma de casa, em que a família se vê agora numa casa melhor, mais espaçosa. Mas o modelo de família que é apresentado muitas vezes em determinados episódios não condizem com a palavra de Deus. Nós estamos pressionados de todo tipo. Nós precisamos identificar o inimigo das nossas almas que quer destruir a família. Os pais precisam ficar atentos. Os sacerdotes do lar, as irmãs, os pais, junto com os filhos, nós precisamos identificar quem é o inimigo. Foi o que acontece aqui. Ben-Hadad manda esse recado e a fraqueza explícita de Acabe, do rei Acabe, incomoda. Quantas pessoas pensam que o inimigo das nossas almas é uma força, é impessoal. Não, meus amados, ele não é impessoal, não é apenas uma força, ele é um ser. A Bíblia Sagrada descreve esse inimigo assim. Ele é ousado, ele é mau, ele veio
matar, roubar e destruir. É por isso que lá em João capítulo 10, ainda que não esteja falando diretamente sobre Satanás, é dito e aprendido por todos nós que esse que vem para destruir é o inimigo das nossas almas. Agora, essa postura covarde de Acabe lembra a postura covarde daquele que não se expõe como pastor da sua família, como pastor que cuida das suas ovelhas e que entrega de mão beijada. Acabe disse: não, tudo é seu, eu sou teu, ele disse, a minha casa, tudo. Meus amados irmãos, nós precisamos identificar o nosso inimigo. Você consegue identificar os inimigos da sua casa? Você consegue identificar esse grande inimigo das nossas almas, que tenta contra a nossa família? Você consegue perceber que o inimigo das nossas almas quer destruir a família, separar o casal, fazer com que os filhos fiquem perdidos? Você percebe a ação do maligno nos meios de comunicação contra a família? Você percebe isso? Nós precisamos identificar o nosso inimigo, é o primeiro passo para que nós o vençamos. É terrível quando nós não identificamos o inimigo. Em segundo lugar, meus amados, não só precisamos identificar o nosso inimigo, mas nós precisamos identificar o bom pastor e obedecer a sua voz. Veja no versículo de número 3 do capítulo 10 que lemos: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas só conhecem a voz do pastor, pois convivem com ele. Voltemos à personificação lá do Velho Testamento. No versículo 8 de 1 Reis, capítulo 20, os anciãos e o povo disseram a Acabe: não dê ouvido a Acabe. Os anciãos falaram para Acabe: o que ele está dizendo é um absurdo. Você não pode entregar de mão beijada para ele toda a nação. Ele não pode dizer que os nossos filhos são dele. Não podem dizer que as nossas famílias são dele. Ele não pode dizer que vai esquadrinhar a nossa casa e tudo que for aprazível aos seus olhos ele vai levar, porque tudo é dele. Você não pode dizer, Acabe, que você é dele. Identifique o inimigo. Não vamos aceitar isso. Foi o conselho dos anciãos, dos velhos, dos experientes para Acabe. E Acabe deixou o Ben-Hadad ainda mais nervoso. Mas, meus amados, repare, no versículo 13 diz que um profeta, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque não somente precisamos identificar o inimigo da família, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. É importantíssimo para que nós vençamos o inimigo, nós ouçamos a voz de Deus. Por isso Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não venceremos o inimigo da família. Repare aqui, diz o texto lá em 1 de Reis, ou primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, no versículo 13. Chega um profeta, e eu gosto muito disso aqui, porque não aparece o nome do profeta. Poderia ser Elias, quem sabe, mas a Bíblia não dá o nome do profeta. Foi um profeta qualquer. Porque a ênfase não é no profeta, a ênfase é na palavra. A palavra é que vence. Para que vençamos o inimigo na família, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu gosto do fato de não aparecer aqui o nome do profeta. Porque a ênfase não está no profeta.
Quando a gente lê o texto, nós nos perguntamos, que profeta é este? E não há resposta, porque a ênfase é a palavra de Deus. E o profeta diz, assim diz o Senhor, eu darei vitória contra o Ben-Hadad. Esta é a palavra, escute, Acabe, a voz de Deus. Meus amados, de fato foi importante a voz dos anciãos. Isso é sempre importante, a voz de amigos, de pessoas que nos querem bem. Mas não é suficiente. Não é suficiente o bom conselho do parente, o bom conselho dos amigos. Não é suficiente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você quer vencer a sua família? Quer que a sua família vença o inimigo? Quer ter uma família vencedora? Ouça a voz de Deus. Por isso que Jesus disse que as ovelhas, elas conseguem distinguir a voz do bom pastor. Para que nós vençamos o inimigo da família, nós precisamos identificar o inimigo. Não dá para ser ingênuo. Você precisa identificar o inimigo que está tentando contra a sua casa. Não seja ingênuo, por favor. Repare, converse com os seus filhos, o que tem entrado dentro da sua casa, qual a influência que a sua família recebe. Fique atento a isto. Identifique o inimigo da sua família. Entenda que o inimigo das nossas almas é real. O Senhor Jesus o chamou de adversário. Diz que ele veio matar, roubar e destruir. Está implícito aqui nesse texto. Essa ação do inimigo. Meus amados, Acabe foi muito indiferente. Ele precisava ouvir a voz de Deus. E de fato ele ouviu a voz de Deus. E é muito interessante porque ele diz assim para o profeta: escuta, quem vai começar essa batalha? Como que vai ser? A palavra de Deus é: você vai ser proativo, você vai ter a iniciativa. Preste atenção nisso. Deus ensina para nós que nós precisamos de proatividade. Não ficamos apenas na defensiva. Acabe pergunta, mas quem vai começar essa batalha? Deus diz, você. Você vai começar. O Ben-Hadad estava lá, se embriagando, diz a Bíblia Sagrada, e fica sabendo que saiu um grupo agora de Samaria. E ele dá ordem para que fossem presos, mesmo que fossem pedir proteção ou fossem pedir algum acordo. Acabe diz, quem começa essa batalha? Deus disse, você. E ele diz, mas por quem? Sabe qual foi a resposta de Deus? Pelos jovens. Os jovens. Você começará e chama os jovens. Interessantíssimo. Ele não diz, chama o capitão do exército, monte o exército. Não, chame os jovens. E eu gosto disso aqui porque me faz lembrar da primeira epístola ou da primeira carta que João escreveu no capítulo 2, versículo 14, dizendo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. E ele diz, porque em vocês a palavra de Deus permanece. Sabe como que nós vencemos? Quando a palavra de Deus permanece em nós. E jovem aqui, não necessariamente no sentido de idade. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus diz que por causa da palavra nós somos fortes, nós somos jovens. Quem começa essa batalha? Perguntou Acabe, o Senhor respondeu, você. Por quem? Com os jovens. Meus amados, o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a família. E para que nós vençamos,
nós precisamos identificar o inimigo. Não podemos ser tão ingênuos assim. Tão ingênuos. O inimigo trazendo tanta influência para dentro da nossa casa, fazendo com que nós fiquemos tão indiferentes. Não identifica o inimigo. Não tem isso não, tudo bem, tem problema não, é assim mesmo. Os costumes, não, tudo bem, isso é assim mesmo, tranquilo. Tranquilo? Você não está identificando o inimigo? Você não percebe que esse costume, essa mania, essa indiferença, essa liberalidade, você não percebe que isto é mal contra a sua família? Você não percebe? Identifique o inimigo. Jovem, identifique o inimigo. Pais, identifiquem o inimigo. Não seja ingênuo. Não vá entregando a sua casa de mão beijada, como Acabe. Ou como aquele mercenário que disse Jesus, ele vê vir o lobo e foge. Ele não tem compromisso. Ele é indiferente. Vença com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ao ser tentado, Mateus capítulo 4, ele vence o inimigo. E como que ele vence? Com a palavra de Deus. Ele diz, está escrito. E todas as vezes que o inimigo tenta, ele diz, está escrito. E ele vence o inimigo com as suas sutis tentações, usando a palavra de Deus. Não há vitória na família sem palavra de Deus. A sua família não vai ter vitória simplesmente porque adquiriu uma casa nova, um carro novo, porque conquistou alguma coisa material. São bênçãos de Deus, de fato. Mas a vitória não vem por causa disso. A vitória vem por causa da palavra de Deus na nossa vida. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês, e assim vocês vencem o maligno. Olha quantas famílias destruídas. A cada dia uma notícia, mais um casal pronto para a separação. Semana passada, fui surpreendido com essa notícia. Estou recadastrando os rol de membros da nossa igreja, identificando, quero conhecer uma por uma dessas ovelhas. A pandemia atrapalhou esse momento de comunhão, de ir conhecendo os membros da igreja, as ovelhas que Deus confiou a mim. Estou identificando uma por uma. E eu quero a data de casamento desses casais. E quando entro em contato com um, é dito, não, nós estamos separando. Meus amados irmãos, o inimigo das nossas almas precisa ser identificado, precisa ser vencido com a palavra de Deus. E eu quero falar a terceira coisa para concluir essa meditação aqui, que é muito interessante. A Bíblia Sagrada diz que para vencermos o inimigo da família, nós precisamos permanecer firmes. Presta atenção nisso. Os versículos 17 e 18 nos faz pensar sobre essa vigilância. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O que chama a atenção aqui é a palavra autoridade. Porque em Lucas capítulo 9, versículo 1, a mesma palavra usada para dizer que o Senhor nos deu, a nós discípulos, a autoridade para vencer o maligno. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 13, para que possam resistir ao dia mau. E agora presta atenção, resistir ao dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, depois de terem feito tudo. A ideia é a seguinte: você venceu o primeiro round,
Fique atento. Não baixe a guarda. Continue vigilante. Eu venci. Sim, você está vencendo. Mas a ordem de Deus é que nós permaneçamos firmes, atentos, vigiai e orai, atentos. E eu vou explicar para você por quê. Ben-Hadad venceu, Acabe venceu o rei Ben-Hadad. Ben-Hadad teve que fugir. E aí os aliados de Ben-Hadad falaram assim, olha, você venceu, você perdeu, falaram para o Ben-Hadad. Mas é porque o Deus deles é um Deus das montanhas. O Deus de Israel não é o Deus da planície. A palavra de Deus, então, aquele profeta cujo nome não aparece, ele vai até Acabe e diz, olha, daqui um ano Ben-Hadad vai voltar. Fique atento, vigilante. Porque ele disse que Deus é Deus apenas nas montanhas e não é Deus na planície. Ele vai voltar. Mas a palavra de Deus diz, fique firme, vigilante, permaneça firme para você vencê-lo. E assim aconteceu. Depois de um ano, Ben-Hadad veio novamente. E aí, ouvindo a palavra de Deus, Acabe venceu. Aí você pensa, bom, então agora está tudo bem. Tudo bem não. Tudo bem não. Ben-Hadad mandou um recado para Acabe, dizendo assim, ô meu irmão, você é meu irmão. Acabe disse, não, ele é meu irmão. Sabe o que é, como termina essa história? Termina Acabe fazendo uma aliança com Ben-Hadad, porque Ben-Hadad disse assim, olha, vamos fazer uma aliança, eu vou devolver a você todas as cidades que o meu pai tomou, o Ben-Hadad primeiro. Então o papai tomou algumas cidades, eu vou devolver todas. E mais do que isso, coloque um centro comercial lá em Damasco. E Acabe disse, gostei, vamos fazer aliança. A palavra de Deus veio de novo e Acabe dizendo, você não poderia ter feito isso. Esse que você liberou e fez aliança, ele vai destruir todo Israel. O profeta, para dar essa mensagem, ele chegou perto de alguém e falou assim, dá um soco em mim. Aí a pessoa achou estranho e falou, não vou dar soco em você. Ele falou, agrida-me. Ele disse, não, ele saiu, aquela pessoa não obedeceu o que o profeta pediu, saiu, houve um acidente, um leão devorou aquele rapaz. Aí o profeta falou para o outro, eu quero que você me dê um soco. E o indivíduo socou. E aí ele enrolou um pano no rosto para disfarçar, e quando Acabe veio, ele disse, olha, por favor me ajude. O que é? Foi confiado a mim um inimigo, e eu distraí, e ele fugiu. Acabe disse, essa é a sua sentença, quem mandou você deixar o inimigo sair assim? O profeta então tirou aquele pano do rosto, Acabe percebeu que era um profeta, ele diz, assim diz o Senhor, foi isso que você fez. Você poderia ter vencido o maligno, você poderia ter vencido o inimigo, mas você acabou fazendo aliança com ele. Por causa do interesse material, você acabou fazendo uma aliança. A palavra de Deus é contra você agora. Então veja, meus amados, para que nós vençamos o inimigo da família, nós precisamos identificar o inimigo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos permanecer firmes. É assim que você tem conduzido a sua casa. É assim que você tem feito. Você diz, mas quem sou eu? Você? A Bíblia Sagrada diz que você recebeu a autoridade de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 1. O Senhor Jesus disse no capítulo 10, que nós lemos nos versículos 17 e 18, que eu tenho autoridade, disse Jesus, para entregar e reaver a minha vida. E essa mesma autoridade que estava sobre Jesus, Ele deu a nós, discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz que Ele nos deu autoridade para que vençamos o inimigo da família,
Meus amados, o inimigo personificado em diferentes personagens da Bíblia, podendo ser incluso aqui, inclusive, aquele ladrão descrito na parábola que Jesus contou, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Na personificação de Ben-Hadad, eu estou enfatizando a família, porque Ben-Hadad mandou o recado: a sua família é minha. A pergunta é: como vencer o inimigo da família? Vou repetir mais uma vez: identificando o inimigo, não sendo ingênuo. Segundo, identificando o bom pastor e ouvindo a sua voz. Terceiro, permanecer firme, inabalável, vigilante. Assim nós vamos vencer o inimigo da família. Nessa última série, ou digo, nessa última mensagem da série Histórias de Família, eu gostaria que você guardasse no seu coração isso. Porque muitas famílias estão sendo destruídas. E às vezes nem percebem quem é que está destruindo. Não conseguiram ainda nem identificar quem que é o inimigo. São tão ingênuos. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós, abençoe a nossa família, nos dê discernimento para que vençamos o inimigo da família. É isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. A promessa está feita, a palavra de Deus permanecendo em nós, nós somos fortes e vencemos o inimigo. Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de falar da tua palavra a tantas famílias. Deus, que essas palavras não se percam, mas se é palavra do Senhor, como nós cremos que é, porque, ó Deus, eu estou convicto que pela sua graça e misericórdia, o Senhor tem usado a minha vida para falar do Senhor. Eu creio nisso, eu peço ao Senhor, glorifica seu nome através da minha vida e que esta palavra faça diferença na vida desta família, deste casal que fala em separação, que tem trazido insegurança, tristeza e medo para os seus filhos. Senhor, tem misericórdia, que o inimigo da família seja identificado, seja confrontado, que, ó Deus, essa família ouça a voz do Senhor Jesus, o bom pastor. E que, ó Deus, não somente vençam, mas permaneçam firmes. Porque essa batalha, ela não termina logo após um round de vitória. É necessário que nós permaneçamos firmes, vigilantes. Desperta no Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E agora, meus amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo, seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor.